Em relação à classificação dos verbos destacados no excerto, ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um danoninho e, se sobrar em 5 minutos, uma colherada de leite de magnésio. Assinale a alternativa correta. Uma por uma agora, né? Então vamos lá. O verbo somos está na primeira pessoa do plural. Está, o nós. No presente do modo indicativo, sim. E é um verbo anômalo, sim. O que é verbo anômalo? Os únicos verbos anômalos são o ser e o ir. Em determinadas conjugações, os verbos se confundem. Então, quer dizer, eles mudam tanto o seu radical que um se confunde com o outro. São os dois únicos verbos que eu conheço da língua portuguesa que são anômalos. Porque se eu escrever fomos, é do verbo ser ou é do verbo ir? Vai depender do contexto. Nós fomos felizes juntos. Nós fomos ao teatro. Entendeu? Então, pelo contexto, o verbo pode ser tanto do verbo ser quanto do verbo ir. Ambos no pretérito perfeito, tá? Então, eu fui, tu foste, ele foi. Nós somos, vós fostes, eles foram, tá? É verbo ser ou é verbo ir? Vai depender do contexto. Tu fostes à praia? Quer dizer, tu foste à praia? Tu foste traído? Aí é do verbo ser, tá? Então, o contexto que vai me dizer de qual verbo que eu estou falando. Por isso que eles são anômalos. Então, aqui tá tudo bem. O verbo sobrarem está na terceira pessoa do plural. Sim. No futuro do presente do modo subjuntivo. Quando eu sobrar, quando tu sobrares, quando ele sobrar. Quando nós sobrarmos, quando vós sobrardes, quando eles sobrarem. Perfeito. E pertence à primeira conjugação. Sim, porque é do verbo sobrar. Os verbos da primeira terminam em ar, os verbos da segunda terminam em er e os verbos da terceira em ir. Então, por enquanto, é a letra A. Mas eu não arriscaria num concurso, né? Então, vamos lá. O verbo somos está na primeira pessoa do plural? Sim. Presente do subjuntivo? Não. É indicativo. Pode parar. O verbo somos está na primeira pessoa do plural? Presente do indicativo. É um verbo anômalo? É. O verbo sobrarem está na terceira pessoa do plural? No futuro do presente. Sobrareis, sobrará, sobrará. Sobraremos, sobrareis, sobrarão. Como a ação ainda não aconteceu, atió. Então aqui está errado, tá? O verbo somos está na primeira pessoa do plural, presente do indicativo, e é um verbo defectivo. Não. O que é um verbo defectivo? Que tem algum defeito. Então, quer dizer, na hora de conjugar, em algumas pessoas e tempos, eu não consigo conjugar o verbo. Não é o caso do verbo ser. Dá para eu conjugar eu sou, eu fui, eu fora, eu era, eu serei, eu seria. Dá para eu conjugar em todas. Se você já não conseguir na primeira, provavelmente o verbo é defectivo. Se você pensar no verbo colorir, eu coloro, não existe, né? Então, o verbo colorir é um verbo defectivo. Você já viu que já na primeira pessoa do presente não dá para eu conjugar. Então, é um verbo com algum defeito. Não é o caso do verbo ser. Você já elimina isso daqui. O verbo somos está na primeira pessoa do plural, presente do indicativo, e é um verbo defectivo. Não precisa nem perder tempo, né? A primeira é a correta mesmo, tá? Aí o que vai pegar aqui, né? Você tem que saber conjugação, tem que saber as formas do verbo, né? O que é anômalo, o que é defectivo, tá? Então é para estudar.